sempre há uma oportunidade a mais para aprofundarmos o nosso conhecimento de Deus e da sua palavra. É por isso que nós estamos na nossa 8ª Conferência Crer e Pensar. Convidamos nosso irmão, reverendo Paulo, convido para vir à frente. Nosso irmão Paulo, irmãos, é um conterrâneo nosso, de presbitério, tempo de mocidade também. Nós estudamos juntos, praticamente, eu, ele e o Editon, né, convivemos juntos lá no seminário. Foi um bom tempo de convivência, né, tanto como colegas de estudo, como depois como nosso professor do texto de hebraico, né, da exegese e assim por diante. Nosso irmão reverendo Paulo, ele é professor do seminário de Recife, ele é formado, ele é mestre em linguística pela faculdade do Piauí, né, também do Antigo Testamento, e está finalizando o seu doutorado, né, está finalizando o seu doutorado nos Estados Unidos, e toda a sua trajetória acadêmica sempre foi voltado para o Antigo Testamento. E nessa especialidade do ensino da doutrina do pacto, nós convidamos exatamente para ele trazer uma palavra para nós, para que possamos compreender mais um pouco essa importante doutrina das Sagradas Escrituras. Vamos orar um momento e vamos pedir a graça de Deus sobre a vida do nosso irmão. Senhor nosso Pai, nós graças te damos, nós louvamos o teu nome por estarmos na tua casa, pelos louvores que podemos cantar ao Senhor no reconhecimento de quem tu és e por tudo quanto tens feito na nossa vida. Agora o teu servo, amado Pai, nosso irmão Paulo, veio para expor as Sagradas Escrituras, e todos nós estamos aqui, Pai, prontos, preparados pelo Teu Espírito Santo para falar ao nosso coração. Ministra a Tua palavra, endireita veredas, dá a nós o entendimento mais aprofundado da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, para o nosso bem e, acima de tudo, para a Tua glória, no nome de Cristo Jesus. Amém. Antes que ele fale, irmãos, eu quero só lembrar que, pelo menos no sábado pela noite e no domingo pela manhã, nós oportunizamos aos nossos irmãos que, após a pregação, a exposição do nosso irmão Paulo, quem tiver alguma pergunta, queira tirar alguma dúvida, nós teremos essa oportunidade após a exposição do irmão, tá? É um grande prazer estar com os irmãos nesses dias, especificamente 2 dias, né? E são 3 encontros. O assunto é vasto e tem as suas complexidades. Então, nós vamos colocar limites nesse conteúdo, até porque nós não vamos dar conta de tratar de todo o assunto nesses 3 encontros. Porque uma delas vai ser a pregação da Palavra de Deus no culto à noite. Nós vamos tratar do mesmo tema, né, mas como pregação. Então, o que nós vamos fazer, irmãos, é exatamente tratar sobre os 2 pactos, não negando um terceiro pacto, que é o chamado Pacto da Redenção, que aconteceu na eternidade, né? Alguns vão chamar de pacto alguns chamarão de pacto, outros chamarão de concerto, de conselho, não é? Independentemente do que você chame, não é? Houve, não é, um acordo na Trindade e que estabeleceu toda a história da doutrina da redenção, criação e redenção. Interessante que nós não podemos adentrar nesse tópico, porque apesar de que nós vamos ver algumas coisas, mas é um capítulo à parte da teologia do pacto. Então nós vamos tratar os 2 pactos que estão na história, não é? Interessante que, se você lembrar da estrutura, tanto do Catecismo Maior, como do Breve Catecismo, como da Confissão de Fé, vocês vão lembrar de uma coisa interessante. Veja bem, primeiro, você vai perceber que a história, que a estrutura da confissão, ela estabelece primeiro o conceito do decreto, o que é decreto, não é? Onde você conhece os decretos de Deus, e na sequência, no Breve Catecismo, Catecismo Maior e na Confissão, depois da doutrina do decreto, você tem a doutrina da criação e da providência. Por quê? Porque uma das perguntas do Breve Catecismo é a seguinte: onde os decretos de Deus se tornam conhecidos? Ou melhor, onde eles se revelam? E aí, então o Catecismo responde: se revelam na criação e na providência, não é? Isso significa que, isso aqui é importante, a criação, não é? Ela é a manifestação daquilo que Deus decretou na eternidade,
E a providência é o governo de todas as coisas, em que Deus governa todas as coisas que acontecem, até mesmo as coisas secundárias e primárias, sejam elas quais forem. Cantando o cântico, todas as coisas cooperam com aqueles ou por aqueles que amam ao Senhor. Elas cooperam por nós e conosco para o nosso bem. Deus conduz todas as coisas para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. Esse é um objetivo da obra dos decretos de Deus. Então você conhece isso na criação e na providência. Os decretos vão se revelando. O que é importante é que a igreja não vive com base em decreto. A igreja vive com base naquilo que foi revelado por Deus. Esse é um ponto fundamental. Veja, a Bíblia diz que Deus escolheu os homens antes da fundação do mundo. Bom, isso está nos decretos de Deus, mas isso não está no nosso conhecimento. A igreja, ela não parte do princípio, não é, de que Deus tem um grupo seleto de pessoas que Ele vai redimir e nós sabemos quem são essas pessoas. Não, nós trabalhamos com base na revelação bíblica. Então, nós fazemos aquilo que Deus manda. Perceba um detalhe importante: um assaltante de banco, com toda a crueldade dele, de toda a forma que ele maneje a malignidade do seu coração, não está fora do governo de Deus. Mas você nunca vai dizer: eu vou assaltar um banco porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. São duas coisas incongruentes, porque Deus disse: não furtarás. Então eu não me guio pelo decreto, eu me guio pela providência, eu me guio pela lei, pela verdade de Deus. O que é que a lei diz? Não furtarás. Então eu não vou furtar. Eu jamais vou usar argumento: eu vou roubar um banco porque é a vontade de Deus, porque eu, de cara, eu já estou quebrando a lei de Deus, certo? Então, onde eu quero chegar com isso? Eu estou indo lá atrás um pouquinho para entender um pouco do que nós vamos fazer agora. A doutrina do pacto, ela vem exatamente após a doutrina da providência. A pergunta que se faz no catecismo é a seguinte, né? Em que aspecto Deus revela, na sua providência, Ele se relaciona com o homem antes da queda? Aí ele diz: Ele se relaciona com o homem antes da queda, na sua providência, por meio de pacto. Você percebe? Veja, nós não estamos aqui discutindo o que Deus fez na eternidade, não é? Como Ele ordenou as coisas. Nós estamos discutindo aqui como isso se revela na história. Então, na providência, a doutrina do pacto, ela entra na doutrina da providência, ela não entra na doutrina dos decretos, certo? Ela está ligada à doutrina da providência, não à doutrina dos decretos. Então, isso é o que se chama em teologia, em estudo, de a enciclopédia, né? Em outras palavras, qual o lugar dessa doutrina na estrutura doutrinária de revelação de Deus? Em que lugar essa doutrina do pacto se encontra? Então, eu estou tentando apenas situá-los onde ela se encontra. Ela se encontra exatamente nesse princípio. Os decretos de Deus se revelam na criação, na providência, e um dos aspectos da providência é o pacto, a doutrina do pacto. Dito isto, então o pacto, ele se revela de duas formas. Vamos lá. Perceba, a Bíblia vai chamar, não é? Nós não vamos ter essa terminologia, não é? Mas nós vamos encontrar isso na Escritura. Nem tudo é claro na Escritura, mas tudo procede da Escritura por meio de princípios hermenêuticos lógicos que podemos extrair. Por exemplo, não é? Um deles é a doutrina do pacto. Não existe a palavra pacto das obras na Bíblia, não é? E logo, alguns imediatamente vão dizer: bem, essa doutrina não existe, não está na Bíblia, não é? Você teria problema com a doutrina da Trindade também, porque a palavra Trindade não está na Bíblia, né? Mas é biblicamente sustentável a afirmação de que nós cremos num único e verdadeiro Deus que subsiste em três pessoas. Isso é um princípio básico. Agora, dentro desse aspecto, irmãos, né, a doutrina do pacto, ela vai ter dois momentos importantes na história: um antes da queda e um depois da queda. Um pacto antes da queda e um pacto depois da queda. O primeiro pacto antes da queda é conhecido como pacto das obras. E o segundo pacto depois da queda é conhecido como pacto da graça. Nós vamos entender, se nós não entendermos o pacto das obras, nós não entenderemos o pacto da graça. Tem um teólogo reformado, ele é finalzinho do século XVII e no século XVIII, chamado Abrakel. Ele tem uma obra em 4 volumes. O primeiro volume da obra dele
ele trata sobre a doutrina do pacto das obras. Ele diz exatamente assim: o erro nessa doutrina implicará no erro da doutrina da salvação pela graça. Isso é fundamental para a igreja, a compreensão dessa doutrina chamada pacto das obras, porque nós entenderemos o pacto da graça. Então, nesse sentido, eu quero, eu não sei como é, só uma pergunta indiscreta, mas importante, está sendo gravado, alguma coisa assim? Tá, não é? Então, não é porque eu vou mudar meu comportamento, é só porque eu queria pedir ajuda de vocês na leitura de alguns textos. Eu não sei se isso é possível, isso vai atrapalhar a gravação, eu fico preocupado somente com isso, apenas para interagirmos um pouco, até onde for possível. Eu sei que vai ter momento para pergunta e resposta, então eu já quero fazer amizade com vocês antes desse momento. Mas só um aspecto para nós concebermos a ideia do pacto das obras. Primeiro, a palavra pacto das obras, como falamos, ela não existe, ela não se encontra no texto sagrado. Assim também como a palavra, veja bem, alguém vai dizer, a eleição, a primeira vez que a palavra eleição aparece na Bíblia é em Deuteronômio. Então, logo, eu vou deduzir que não havia eleição até Deuteronômio. Então, seria uma lógica complicada. Por isso, nós podemos dizer que mesmo a palavra não estando lá, os conceitos estão lá. O que é um pacto? E como o pacto é feito? Ora, um pacto, no sentido grosso, sentido mais amplo da palavra, o pacto é uma relação entre duas partes. Um acordo entre duas partes. Esse é o princípio básico daquilo que nós chamamos de pacto. Perceba, o pacto das obras, ele foi um acordo, um relacionamento pactual entre Deus e Adão. Lembre-se, Deus aqui, nós temos sempre a tendência de, quando falamos em Deus, pensamos na primeira pessoa da Trindade. Deus, a divindade, e aqui são as três pessoas da Trindade, fizeram um pacto com Adão. O segundo, veja bem, o segundo pacto foi feito entre o Pai e o Filho, entre a primeira pessoa da Trindade e a segunda pessoa da Trindade. Isso é o chamado pacto da graça, certo? Esse aspecto é importante. Veja, se o pacto tem partes envolvidas, nós já temos duas partes, os dois envolvidos no pacto das obras. Mas vem a segunda questão. Todo pacto, ele tem não apenas partes envolvidas, ele tem também demandas. Ok? Quando eu digo demandas, veja, ele tem lei. Ele precisa de lei. Deus, quando fez um pacto o pacto da graça, ele veja, lembre muito bem de Êxodo 20, verso 1 e 2, Eu sou o Senhor, teu Deus. Essa expressão teu Deus, esse conceito de posse, a quem ele pertence, esse caráter pessoal de Deus em relação ao povo, isso implica impacto. Veja, é diferente. Você vai ler os Salmos, e os Salmos eles não falam assim, o Senhor é castelo, ou o Senhor é fortaleza. Não, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo. Veja, eles não falam o Senhor é escudo, o Senhor é fortaleza. Eles sempre vão se referir a mim, porque essa é a relação pactual, Ora, daí a importância. Não adianta nós sabermos que Jesus é profeta, o que importa é saber que ele é meu profeta. Não importa saber se ele é rei, o que importa é que ele é meu rei. Não importa se ele é sacerdote, o que importa é saber se ele é meu sacerdote. Veja, se essa intimidade pactual não for real, não há salvação. E antes de Deus entregar os 10 mandamentos, ele diz: eu sou o Senhor, teu Deus. Essa é a estrutura pactual perfeita. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí começa: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Toda a estrutura, toda a estrutura dos mandamentos repousa no princípio: eu sou teu Deus, isto é, há uma aliança contigo. Esse é um elemento importante. Nesse aspecto, a lei ela está relacionada ao pacto.
faça isso, não faça isso e não faça aquilo. Então você encontra a lei também com Adão. De todas as árvores do jardim você pode comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode tudo exceto isso. Deus então estabelece lei para com ele. Partes, Deus e Adão. Demanda: comerás de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não apenas demanda, lei, existe também ameaça e promessa. Ameaça e promessa. Ameaça, irmãos, é: se você não cumprir a lei desse pacto, você vai sofrer as penalidades dele. Não é? Esse é um princípio básico. Você quebra a lei. Se você pegar Deuteronômio 28, 29, você vai ver, quando você quebra a lei de Deus, as maldições da desobediência vêm sobre o povo. A história de Israel é assim. Ela é montada dentro de um princípio. Israel, como povo de Deus, nação de Deus, quando quebrava aliança com o Senhor e andava após outros deuses, Deus vinha trazer exílio, não é? Aflição, sofrimento sobre eles. Eles se arrependiam, Deus mandava um libertador e a paz reinava em Israel mais uma vez. Lembra? Sempre essa estrutura. Quebrava a aliança, as consequências da quebra da aliança. Será que isso tem também com relação a Adão? Sim. Se comeres do fruto dessa árvore, certamente morrereis. Ali é uma ameaça. Se você não cumprir a regra dessa lei, você certamente vai morrer. Mas não tem só ameaça, tem promessa. Onde tem promessa aqui? Né? E aqui é importante um elemento implícito na narrativa. Isso é importante. Veja, se vocês pegarem Catecismo Maior, né? E aqui é importante, veja, tudo isso está envolto dentro da estrutura do nosso da Catecismo da Igreja. Né? Eu estou ouvindo isso, eu estou tratando isso à luz da Escritura, mas o resumo de toda essa doutrina encontra-se nos catecismos da nossa igreja. Mas deixa eu dizer para você o que significa isso. Aí, o catecismo na pergunta 99, na pergunta 99 do Catecismo Maior, ele vai tratar sobre quais os princípios hermenêuticos para a interpretação da lei. Aí ele diz assim, vários princípios. O quarto princípio e o sexto princípio são fundamentais. Ele vai dizer, para todo aspecto negativo, há um aspecto positivo da lei. Veja, se a Bíblia diz assim, não terás outros deuses diante de mim, esse é o aspecto positivo, negativo. Qual o positivo? Só a Deus devem adorar. Se existe uma ameaça, onde há uma ameaça, a promessa está implícita, diz o Catecismo Maior. Onde há uma promessa, há também uma ameaça implícita. É um princípio de regra de lei. Aqui diz, não diz assim, se você não comer, você vai receber algum benefício. Não. Ele só diz, se comer, vai morrer. O que é lógico aqui, irmãos? Logo, se ele obedecer, ele não vai morrer. Então, há uma promessa implícita no mandamento. Se não comer, você não vai morrer. Aqui, diante dos nossos olhos, você tem promessa e ameaça numa única expressão. Deus, então, estabelece uma relação direta com Adão. Ameaça e promessa. Nós vamos ver daqui a pouco que tipo de promessa é essa e que tipo de ameaça é essa na sua essência teológica. Mas eu estou apenas dando o arcabouço de uma estrutura pactual. Partes envolvidas. Lei, ameaça, promessa. E existe também, por último, uma última definição. O acordo foi aceito por ambas as partes.
por ambas as partes. Onde é que nós vamos entender isso? Onde é que vai se encontrar isso? Por exemplo, quando Adão e Eva pecam, não é? Ou antes mesmo do pecado, quando a serpente está dialogando com Eva, ela diz assim: é certo que Deus disse para não comer de nenhuma árvore do jardim? Eva disse: não, podemos comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa não podemos comer, nem tocar, nem comer. Veja, ela declarou aquilo que foi declarado por Deus, apesar de ter acrescentado um elemento. Entretanto, aquilo revela que foi aceito o acordo, e eles tinham conhecimento. E quando Deus volta para cobrar de Adão, ele diz assim: Adão, me responda uma coisa: acaso comeste do fruto da árvore que eu ordenei não comer? Veja, ali o Senhor se volta a Adão e, com uma declaração, diz: foi aceita aquilo que foi proposto, aquilo que eu ordenei foi aceito, e você não cumpriu aquilo que eu ordenei. Mas qual é exatamente o problema desse pacto, irmãos? Qual é o problema desse pacto? Não necessariamente não é um problema muito grande, mas é um problema seríssimo. Não há mediador nesse pacto. Não existe mediador nessa aliança. Deus e Adão diretamente. Por que não há mediador? Porque não existe uma quebra, uma ruptura entre as partes. Adão era amigo de Deus. Adão ouvia o que Deus tinha para lhe dizer. Adão foi criado em santidade, em retidão e em pleno conhecimento. Não havia nada que impossibilitasse Adão de não cumprir as regras daquele pacto. O ponto é que agora, não é, esse homem, ele tem uma determinação. Veja, não há possibilidade de um mediador. Veja, João, primeira carta de João, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecares, nós temos um mediador. Veja que diferença. Lá diz: se comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Em outras palavras, não há meio aqui, não existe escapatória para esse processo. Não há ninguém que se coloque entre você e eu. É interessante que a gente cantou o canto exatamente, entre você e eu. Mas entre você e eu existe, não é nem entre você e eu existe Cristo, entre nós e Deus existe a segunda pessoa da Trindade. Entre nós e o Pai existe a segunda pessoa da Trindade. Entre Adão e Deus não havia esse relacionamento. Não havendo mediador, não há misericórdia. Não tendo mediador, não há misericórdia. Nós vamos discutir daqui a pouquinho. Você vai encontrar graça nesse pacto, mas certamente você não vai encontrar misericórdia. Misericórdia, ela revela o caráter da miséria do homem. E o homem foi feito justo, correto, perfeito. E ele não havia pecado no seu coração. Consequentemente, não havia necessidade de um mediador. O que exatamente que Deus ele ordena na natureza da obediência que deve ser manifestada pela vida de Adão e pela vida de Eva? Veja, vou responder essa pergunta, mas só colocando as coisas em ordem mais uma vez. Por favor, lembre-se exatamente do que começamos a falar: decreto, graça, providência. A doutrina do pacto está associada à doutrina da providência, não é? Está dentro da revelação dos decretos de Deus. Segundo, dois pactos: pacto das obras, pacto da graça.
onde se encontra o pacto das obras, nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Certo? Nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, onde não havia entrado ainda o pecado no mundo. Esse pacto, ele é exatamente chamado pacto das obras. Partes envolvidas, Deus e Adão. Demanda: não deve comer do fruto dessa árvore, não é? Exatamente as ameaças: se comer vai morrer, certamente vai morrer. Promessa: vai viver. Houve acordo, e o acordo foi aceito, foi recebido. Os textos que nós lemos definem exatamente que ali houve aceitação das regras do pacto. Da regra do pacto. Mas deixa eu fazer uma rápida, vamos dizer assim, ainda do mesmo tópico, mas entrando um pouquinho mais nos conceitos. Por favor. Se Adão, irmãos, ele tendo sido criado, não é, por Deus, como ele foi criado por Deus? Havia nele inclinação para o pecado? Havia nele inclinação para o pecado? Não é? Esse é um elemento importante para avaliarmos. Apenas um pouco tempo, porque é um outro curso, seria. Mas só um aspecto importante eu preciso frisar para os irmãos. Deus fez Adão reto, em pleno conhecimento e em santidade. Reto, em pleno conhecimento e em santidade. Por exemplo, não é? Se nós abrirmos a palavra de Deus no livro, não é, de Efésios, abra sua Bíblia comigo, por favor, se você puder fazer isso. Efésios. Verso 20 em diante diz assim, Efésios 4, verso 20 em diante diz assim, Efésios 4, 20 em diante: mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Veja, criados segundo Deus, e aqui é a imagem de Deus, eles são, e como isso se revela, não é? Em justiça e retidão, procedentes da verdade. Veja, a retidão não havia nenhuma inclinação para o mal, não havia nenhuma inclinação para o pecado no coração dele. Ele foi feito exatamente como ele foi feito, perfeito. Só tinha um detalhe: ele não era imutável. Só Deus é perfeito e imutável. Ele foi feito perfeito, mas poderia mudar. Por isso ele foi tentado. Veja, Deus não pode ser tentado. É porque Deus não pode mudar. É porque ele não pode tentar ninguém. Ainda que permaneçamos infiéis, ele é fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ora, o homem foi feito, então, com a capacidade de mudar. Deus fez o homem naquela estrutura. Nesse sentido, o homem criado é inferior ao homem depois da queda. Isso é intrigante, porque foi dado ao homem depois da queda a perseverança dos santos. E antes dele não havia perseverança. Ele tinha que a cada dia fazer aquilo que era determinado por Deus, perfeitamente, com o coração, com a mente e com a alma, sem nenhuma dúvida de que aquilo era para ser feito. Ora, se você ainda havia a palavra de Deus comigo em Colossenses, por favor, não é? Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10, diz assim a palavra de Deus. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele
que o criou. Veja, nós somos feitos à imagem de Deus. Como é a imagem de Deus? Pleno conhecimento. Não havia nada que Deus tivesse dito a Adão que ele não fosse capaz de compreender o que foi dito. Havia pleno conhecimento, havia justiça e havia retidão. Havia pleno conhecimento, havia justiça e havia retidão. Mas eu preciso fazer uma outra pergunta, importante ainda. Como que a obediência de um homem e sua mulher poderia arruinar a criação e todos os homens da terra? Como pode isso? Como pode a desobediência de um único homem fazer tudo isso? Isso é um ponto importante, porque na nossa confissão de fé, no capítulo 19, especificamente, quando trata acerca da lei, da lei ele vai entrar no pacto. E quando também, na mesma confissão de fé, no capítulo 7, quando trata acerca da doutrina do pacto, capítulo 7 da confissão trata exatamente sobre o pacto. No parágrafo 1, 2, 3, ele vai tratar dessas questões. Tanto o capítulo 19, que trata sobre a lei, quanto o capítulo 7, que trata sobre o pacto, eles vão tratar sobre o papel da lei e sobre o papel do pacto nessa estrutura. Ora, diz a confissão de fé, e aqui eu relatando à luz da Escritura Sagrada como princípio básico: o homem não poderia fruir nada de Deus se não fosse por meio da condescendência de Deus, em fazer com ele um pacto. Onde eu quero chegar? Existem dois tipos de relacionamentos com Deus: um, criador-criatura; o outro, pactual. Como criador e criatura, nenhuma obediência de Adão poderia trazer vida eterna para todo mundo, e nenhuma desobediência de Adão poderia trazer condenação para o mundo todo. Por que trouxe? Porque Deus fez um pacto com ele, e nesse pacto ele estabeleceu as regras desse pacto. Isso significa que ele é quem faz o pacto, ele é soberano e ele administra o pacto. Aqui ele diz quais são as regras do pacto: se comeres, vai morrer. Paulo, entendendo esse texto especificamente na carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, ele vai dizer assim: por meio de um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Todos nós morremos, porque também pecamos. Paulo vai explicitar no capítulo 5 de Romanos aquilo que é informado de maneira ainda de forma de semente, vamos dizer assim, lá no capítulo 2, verso 17 do livro de Gênesis, quando ele diz: se comeres do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Mas ele não estava falando apenas de Adão, mas de toda a raça humana, porque Adão era representante da raça humana. Ele não estava ali simplesmente como tratando acerca do seu próprio pecado, mas como representando toda a raça humana. Aí alguém vai dizer assim: olha, eu tenho dificuldade com esse negócio de representatividade. Então você vai ter problema com salvação também, porque a salvação é representativa também. Cristo nos representou. Cristo cumpriu toda a lei que Adão não cumpriu em nosso lugar. Cristo pagou toda a pena que eu não podia pagar no meu lugar. Então, ele me representa, usando a linguagem dos nossos dias. Cristo me representa. Se ele não me representar, eu não estou salvo. Essa é a maneira de Deus tratar no caráter representativo. Adão representava toda a raça humana. A obediência de Adão deveria ser perfeita, perpétua, contínua e íntima no coração. A lei de Deus, irmãos, ela não requer obediência externa simplesmente.
ela requer obediência de coração. Isso tem a ver com quem é legislador, por exemplo. O legislador, imagina a lei de trânsito, vamos pegar um exemplo, lei de trânsito, né, que tem aqueles pardais ali tirando foto, né, aqueles sensores ali de velocidade, muito legal aquele negócio, né, para o Detran ou para quem trabalha com isso, mas para o motorista é complicado. Perceba uma coisa interessante, você está ali no meio de uma avenida principal aqui em Goiânia, me desculpe a ignorância, na avenida principal aqui em Goiânia, não é? E de repente o sinal fica amarelo e tem um carro na sua frente. E a regra é, o sinal amarelo é atenção, né? Mas perguntaram para a filha de um amigo meu certa vez, ele perguntou para a filha dele, depois de ver o pai dirigindo muitos dias, para que serve o sinal verde? A filha disse, é para seguir. E o sinal vermelho, ela disse, para parar. E o amarelo, ela disse, pelo que eu vejo, acelerar, né? Amarelo, você acelera. O conceito, não é? O conceito do sinal amarelo é você prestar atenção, parar, diminuir a velocidade. Mas nós usamos, vai dar tempo, e você, né, passa no sinal amarelo vermelhando. Se aquele fotossensor tirasse foto do seu coração, naquela hora, você parou no sinal vermelho, mas ali com raiva do cara que parou na sua frente, rapaz, esse cara parou na minha frente. Para o Estado, não importa o teu coração, isso não vai te multar em nada. O que importa para ele é o aspecto externo da tua obediência. Ele vai requerer o aspecto externo da tua obediência. Mas quando o legislador é Deus, ele não quer só o aspecto externo da obediência, ele quer o aspecto interno. Por isso ele diz, olha, aquele que com um olhar impuro olhar para uma mulher já adulterou com ela, ou quando ele diz assim, aquele que odeia seu irmão é assassino, ele está dizendo exatamente, olha, não basta apenas você não tirar a vida de ninguém, ou de alguém, não basta apenas, você tem que amar as pessoas. Porque essa é a exigência da lei. Então, você imagina que o homem criado perfeito tinha que cumprir a lei dessa forma. Era externamente, internamente, perpetuamente, continuamente, não podia falhar um momento sequer. Isso deveria ter um tempo, o texto não descreve quanto tempo. Porque se é um estado probatório, ele ia ter um tempo, um término, e esse término ele ia concluir, ia ser aprovado ou não. Mas o tempo que ele fosse avaliado por Deus, ele teria que fazer exatamente assim, obedecendo a lei externamente e internamente. A lei, ela não permite brecha, porque o legislador que a entregou é perfeito. O legislador que a entregou é perfeito. Essa característica do ser de Deus associada à sua lei implica na impossibilidade pós-queda de qualquer um dos homens nessa terra cumprir a lei perfeitamente, porque agora ela está enferma por causa da carne. Nós somos pecadores. Não há mais como fugir dessa realidade. Mas lá no Éden, o pecado não existia ainda. E o homem deveria cumprir perfeitamente a lei de Deus. Alguém vai perguntar então, que lei era essa que eles deveriam cumprir? Apenas a lei dita como não comer de um fruto de uma árvore? Que lei era essa? Se você, aqui eu vou mais uma vez citar a Confissão de Fé, a importância disso, né? No capítulo 19, né? Ela vai dizer exatamente isso que eu vou lhe dizer. Que a lei que Adão e Eva deveriam obedecer no jardim do Éden era a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos. O que é isso? Mas onde se encontrava isso? Veja, ela se encontrava exatamente no princípio.
ali o Senhor deu uma lei externa, que é a lei positiva, não é? Apesar de ter o caráter negativo, mas é a lei que a gente chama de lei positiva, afirmativa. Deus vai dizer exatamente o que eles devem e as consequências de não fazer. Mas a quebra daquela lei representava a quebra de toda a lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Ali, naquele momento, o homem foi tentado a ser autônomo. A serpente disse: vocês serão iguais a Deus. A queda significava: há um outro Deus no lugar de Deus. E quem é esse Deus? É o próprio homem. Ele mesmo seria Senhor. Ora, não farás para ti imagem de escultura. O que significa isso? O modo como Deus quer ser adorado. Deus não apenas deu a lei, mas Ele deu exatamente como eles deveriam cumprir. Se eles tentassem obedecer a Deus da forma que a serpente estava estabelecendo, eles estavam tentando cumprir a lei de Deus, segundo a quebra do princípio: você não deve me adorar senão na forma que eu mesmo te ordenei. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o que é isso, irmãos? É dizer algo em nome de Deus que Deus não disse, ou atribuir mentira ao Deus que fala a verdade. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Não é isso que Deus quis dizer, porque certamente não morrereis, diz a serpente. Deus está mentindo. Quarto mandamento: no dia de sábado para o santificar. Lembre-se como foi feito a criação. Deus trabalhou 6 dias e entrou no seu descanso no 7º dia. Adão deveria trabalhar e entrar no descanso. Ele preteriu o descanso de Deus, pecando contra a lei de Deus. Honra a teu pai e tua mãe. Qual o princípio desse mandamento? Honrar os superiores. E quem é o superior? Deus. Para que eu ensino meus filhos a me obedecer? Para que eles aprendam a obedecer a Deus. Esse é o ponto. E Adão ali foi filho rebelde, que desobedeceu ao seu pai e ao seu Senhor. Não matarás. Ele não apenas tirou a sua própria vida, como matou a raça humana inteira. Não furtarás. Foi tirado aquilo que pertencia ao Senhor, a glória que só era dele. Não adulterarás. A verdade foi transformada em mentira. Não dirás falso testemunho, pois a serpente disse o que Deus não quis dizer e atribuiu a Deus aquilo que não era dele. Não cobiçarás. A mulher disse: essa árvore é boa, é cobiçosa, ela pode me dar sabedoria. Todas as leis quebradas num único ato. Toda a lei de Deus quebrada num único ato. O que Deus requer dos homens é aquilo que Ele requer de Adão: obediência perfeita, contínua e perpétua. Deus requer de todos os seres humanos o que Ele requer de Adão. O problema, você sabe, já sabe bem, é que esse pacto não proporciona um mediador. Por isso a queda, ela é inevitável. E o juízo, ele é inevitável. Um teólogo chamado Thomas Boston diz assim: não existe lugar para arrependimento nesse pacto.
nenhuma angústia pela transgressão, no menor dos exemplos, poderia ser admitido por Deus. Nenhuma angústia poderia ser admitido por Deus. Por quê? Porque a ameaça era peremptória. No dia que comeres do fruto dessa árvore, certamente morrereis. Essa denúncia positiva da parte de Deus, ela corta, ela elimina qualquer esperança e não permite nenhum auxílio ao arrependimento. Ele era capaz de obedecer. Por que podemos afirmar isso? Eclesiastes, no capítulo 7, verso 29, diz assim, não é? Diz o Senhor: eu fiz o homem reto, mas ele andou por muitas iniquidades, muitos enganos, muitas invenções, diz o texto. Diz o texto: eu fiz o homem reto, mas o homem se desviou para outros caminhos. Não há dúvida disso, não é? Não existe mais agora, quando Adão peca, ele e Eva cometem o pecado, não existe mais luz no entendimento, santidade na sua vontade, retidão nas suas afeições. Havia harmonia em todas as suas faculdades. Os seus membros, eles agiam de acordo com as afeições. Suas afeições agiam de acordo com a sua vontade. A sua vontade obedecia à razão, e a sua razão estava sujeita à lei de Deus. Era perfeita harmonia antes da queda. Não havia uma brecha na criação de Deus, a não ser um fato: o homem foi feito dessa forma, mutável. Ele poderia mudar. Interessante, não é? Esse é um aspecto que nós podemos entender, irmãos, não é? Não há para nós, se nós pensarmos dessa forma como pensamos para Adão, não é? A bondade de Deus, aquilo que ele requeria da sua criatura, era perfeição, e nada poderia ser feito menos do que aquilo que ele requeria. Conosco é um pouco diferente, por causa do estado que nós nos encontramos. Nós perdemos o poder da perfeita obediência. Aquilo que foi ordenado a Deus, por Deus a Adão. Mas lembre-se de uma coisa: embora nós sejamos incapazes e não temos habilidade de obedecer toda a lei de Deus, Deus não perdeu o seu dever ou o seu direito de demandar perfeita obediência. Não mudou nada da queda para cá. Mesmo nós somos incapazes de cumprir a demanda exatamente a mesma. E é por isso que essa verdade nos faz correr imediatamente para o segundo pacto, para a graça. Porque se nós vivermos no pacto das obras, não há esperança para nós. Tiago diz: se você obedece os 9 e cai em um mandamento, você é culpado pelos 10, é culpado por todos os mandamentos. Um único é culpado. Porque o pecado de um anjo, juntamente com milhares e milhares de anjos,
Um único pecado foi suficiente para Deus expulsar Satanás e os seus anjos da presença dele por toda a eternidade. Por que que um único pecado de Adão foi suficiente para trazer toda a história da raça humana para o chão? Porque não havia mediador. E aí não há esperança. E agora você vai entender o que é pecado para Deus. Pecado para Deus é o seu arqui-inimigo. Ora, Satanás é adversário de Deus. Mas não se escandalize quando eu disser: existe mais bem no diabo do que no pecado. Não se escandalize se eu falar: existe mais bem no inferno do que no pecado. Porque o inferno foi criado por Deus para julgar eternamente e condenar eternamente os iníquos e Satanás. E o diabo foi feito por Deus. Ele desobedeceu ao Senhor. O anjo foi criado por Deus e ele, assim como Adão, se apartou do Senhor. Mas o pecado, Deus não colocou as suas mãos nele. Deus não colocou suas mãos para fazer o pecado. Você vai encontrar na Bíblia: foi-me bom ter passado por aflição, porque aprendi a amar os teus decretos. Mas você nunca vai encontrar na Bíblia: foi-me bom ter praticado tal pecado, porque aprendi a amar o Senhor. Porque não é da natureza do pecado fazer o homem amante do Senhor. O pecado é exatamente inimigo de Deus. Ora, quando Paulo vai punir aquele jovem lá em Corinto, na primeira carta, no capítulo 5, ele entrega aquele jovem ao diabo. Diz o texto sagrado: eu entrego o seu corpo ao diabo, para que a sua alma seja salva no último dia. Veja, se você for entregue a Satanás, ainda há esperança para você. Mas se você for entregue ao pecado, não há esperança para você. Um único pecado é capaz de fazer com que não apenas Adão e Eva, mas toda a raça humana caísse. Um único pecado nos céus foi capaz de fazer com que milhares e milhares de anjos fossem lançados para fora. E como nós permanecemos de pé, sendo pecadores? Simplesmente porque tem um mediador, Jesus Cristo, o segundo Adão, o Filho de Deus. Jesus Cristo, o segundo Adão. A Escritura Sagrada vai nos exortar, e aqui é uma aplicação importante para a nossa vida, irmãos. A gravidade do pecado de Adão não foi simplesmente, foi um pecado, mas cheio de agravantes. Deus, antes de ordenar a obediência à lei, deu um jardim para ele. Frutas, alimentos. Deu a esposa a ele. Deu tudo aquilo que ele precisava. Não lhe faltava nada para que o seu coração pudesse dizer: eu pequei porque senti falta de algo. Nada lhe faltava. Daí o agravante do seu pecado. O que ele fez foi grave e trouxe condenação para toda a raça humana. Uma outra pergunta que precisa ser feita: era possível haver vida eterna pela obediência da lei? Será que a lei poderia produzir vida eterna? Será que o Adão poderia conquistar isso para nós? Esse é um debate histórico, eu não vou encerrá-lo aqui,
mas eu vou colocar minha opinião, e tem outros pensamentos nessa área que também tem o seu valor, mas eu discordo. Mateus 19 diz assim, por favor, Mateus 19, verso 16 e 17. Abra sua Bíblia comigo, por favor. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Veja o que Jesus vai dizer a ele, no verso 18, no final do verso 17. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja, Jesus está dizendo: olha, você quer entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Lembra das palavras nos livros de Levíticos, de Êxodo, quando diz: faz isso e viva, obedeça e viva. Você vive pela obediência, esse é o ponto fundamental. Antes da queda era assim, Adão tinha que obedecer para conquistar a vida. Ele tinha a vida, mas ainda não tinha a vida eterna. Ele tinha a imortalidade, mas não tinha a vida eterna. Por isso foi impedido de comer da árvore da vida, na sequência narrativa do capítulo 3. Mas veja, perceba como é importante aqui, irmãos. O próprio Cristo, ao responder a pergunta: o que faço eu para herdar a vida eterna? Veja, não é a vida aqui por um tempo nessa terra, não são 100 anos, é a vida eterna. Ele diz: guarda os mandamentos, se você quiser ter vida. E ele passa a falar: quais mandamentos? Aí ele cita a segunda tábua da lei. Ele não cita a primeira tábua da lei, só a segunda tábua da lei. Aí ele vai mostrar que a lei está enferma por causa do pecado. E o jovem diz: eu faço tudo isso desde a minha juventude. Jesus não entrou no teor dos seus pensamentos. Jesus foi logo adiante e diz: então faz o seguinte, não terás outros deuses diante de mim. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. Ele não pôde fazer porque era rico. Ele tinha que destruir o seu Deus, o Deus que ele seguia. Tanto é que ele não foi capaz de abandonar o seu Deus para seguir a Cristo. E aqui, irmãos, ele está dizendo: a lei, se você quebrar uma lei, guardando todas elas, você não pode entrar no reino de Deus. Agora se tornou impossível ao homem. Se tornou impossível ao homem ter a vida eterna. Mas tem um problema: a demanda é a mesma. A gente faz aqueles malabarismos hermenêuticos para interpretar textos, como por exemplo, sede santo porque eu sou santo, sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celeste. Veja bem, a gente nunca vai conseguir, mas a gente vai tentar, a gente vai lutar. Tem essas histórias assim na interpretação. Não é nada disso, irmãos. Deus requer perfeição e Deus requer santidade, porque Ele é santo, e Deus não permite uma falha na lei. Já tem prova disso com Adão, já tem prova disso nos céus com os anjos. Não permite uma quebra da lei. Esse ponto é fundamental. Daí, quando isso é anunciado, aí você tem que olhar: tem misericórdia de mim, Senhor. E Cristo Jesus, o segundo Adão, é que surge exatamente como aquele que vai cumprir todas as exigências da lei que eu não posso cumprir. E é nele que eu vou encontrar força para obedecer à lei de Deus, nunca perfeitamente, mas certamente buscando viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. O pacto das obras, ele não encerra. Esse é um ponto que talvez algumas pessoas vão discordar. Ele permanece hoje. Todos aqueles que não estão em Cristo estão no pacto das obras. E como vão ser julgados? Vão ser julgados. Se você vive pela lei, se você anda na lei, você tem que viver por ela.
Se você quebra a lei, você não pode viver. A lei não tem misericórdia, ela é impiedosa. E Deus condenará todo homem que não se apresentar a Ele em Cristo. Todo homem. Não haverá esperança para ele. Evangelho de Lucas, por favor, capítulo 4. Quem é Cristo para Lucas? No capítulo 4 diz assim, verso 1: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito até o deserto. Veja, o Senhor, ele foi levado para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Para ser tentado. Interessante. Veja que diferença. Adão foi colocado no jardim para ser tentado, com água e alimento. Cristo foi levado para o deserto, 40 dias sem comer, com fome e com sede. De onde Cristo extrai as palavras? Do deserto em que Israel caminhava. Todas estão em Deuteronômio 6 a 8. Tudo que Cristo fala nesse texto está extraído do livro de Deuteronômio. Jesus Cristo foi tentado. E no final do capítulo 4, por favor, não do capítulo 4, mas da sessão, não é? No verso 12 diz: respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, aportou-se dele o diabo até o momento oportuno. Veja, aqui toda sorte de tentação ele venceu. Mas por que eu estou dizendo que para Lucas, Cristo é o segundo Adão? Porque veja o capítulo 3 do livro de Lucas. A narrativa imediatamente antes da narrativa da tentação é a genealogia de Jesus Cristo. Verso 23 diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos. Ele começa a genealogia de Cristo. Ele põe de ponta cabeça a genealogia. E como é que termina? Verso 38. Cainã, filho de Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. Termina com Adão e imediatamente o segundo Adão é levado para o deserto. Na mente de Lucas, ele está descrevendo aqui que aquele Adão que falhou, foi enviado um substituto. Para quê? Para cumprir a ordem. Ele cumpre exatamente as regras do pacto. E Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-las, disse o Senhor. Eu vim cumprir a lei. Aí o Senhor Jesus, não é? Veja que coisa impressionante. Lembra as maldições trazidas pelo pecado. Do suor do teu rosto comerás. Jesus foi para o Getsemane. O Getsemane que Cristo entrou, o jardim que Cristo entrou, foi a tormenta do inferno que antecede a cruz do Calvário. O sangue, junto com o suor, caía do seu rosto. A obra que ele veio fazer era mais poderosa do que a obra de Adão. A terra produzirá cardos e abrolhos, espinhos. Ele leva na sua fronte espinhos, porque ele não veio só redimir o homem, mas toda a criação. Assim como o pecado também trouxe condenação para Adão, Eva e toda a raça humana e a natureza, a obra da redenção trouxe salvação para o homem e restauração para toda a criação.
o segundo Adão, perfeitamente obedecendo toda a lei de Deus. E como sabemos que a sua obra foi aceita? Quando ele ressuscita dentre os mortos. Tudo que ele fez foi aceito. E quando ele entra nos céus, o Salmo descreve assim: levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, porque está entrando o Rei da Glória. Imagine o Senhor vindo na sua carruagem, trazendo os inimigos todos amordaçados, destruídos, e sendo lançado aos pés do Senhor, dizendo: está cumprida toda a minha obra. Isso se faz presente na oração de Cristo. Veja, João 17, verso 4. Ninguém se atreve a orar como Cristo fez. João 17, 4, citando a oração de Cristo, diz assim: Pai, eu fiz tudo o que o Senhor me deu para fazer. Veja, Jesus ora com base na sua obediência meritória. É com a sua obediência meritória que ele chega diante de Deus. Eu chego a Deus por meio de Cristo, da sua misericórdia e graça. Ele chega ao Pai por meio da sua justiça e obediência, como o primeiro Adão deveria ter feito. O segundo Adão vem e entra na presença de Deus e diz assim: eu fiz tudo que era para ser feito. Quem vai orar a Deus dizendo: Senhor, me ouve, porque tudo que era para fazer eu fiz? Se alguém fizer isso, precisa conhecer a Deus imediatamente. Jesus Cristo foi o único que pôde fazer. Por quê? Porque a obediência dele era meritória. A nossa, não. Nós descansamos na obediência dele. Nós confiamos na obediência dele. Nenhum dos que tu me deste se perdeu. Eu tenho poder para cuidar daqueles que tu me deste. Nessa realidade acerca de Cristo, irmãos, como o segundo Adão, aquele primeiro Adão não cumprindo o pacto das obras, Jesus veio para cumprir o pacto das obras. A salvação não é tapinha nas costas. O Senhor não diz agora: veja bem, você não pode cumprir a lei, então dá um tapinha nas costas, está resolvido o seu problema. Não, Ele envia o seu Filho. Por que isso? Por que não resolve mais fácil? Porque Ele é santíssimo e não há possibilidade do pecado se apresentar diante dEle. Precisa haver plena rendição, para que eu possa estar diante dEle. E de maneira assombrosa e gloriosa, Paulo aos Efésios diz assim: e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Como estamos assim? Quando Paulo fala aos Efésios no capítulo 5, acerca da relação marido e mulher, ele diz: Cristo e a igreja é exatamente o mistério tratado aqui. Aí ele fala: e Cristo apresentará a sua noiva sem mancha, sem mácula e sem pecado. É a única possibilidade que eu tenho de me chegar a Deus. Porque a lei do pacto das obras foi plenamente cumprida em Cristo. Ele intercede por nós com base nos seus méritos. Você sabia disso? Quantas vezes nós já deveríamos ter sido fulminados por Deus? Eu digo isso com temor no meu coração. Quantas vezes nós pecamos voluntariamente? Quantas vezes nós maquinamos o pecado? Quantas vezes? E o Senhor, a ponto de nos destruir, ouvir
a seguinte voz: não destrua. E ele tem um argumento. As cicatrizes, ele diz: eu morri por ele. Nenhum daqueles que eu dei a vida se perderá. A nossa esperança está na sua perfeita obediência, na sua perfeita morte, na sua perfeita ressurreição e na sua perfeita intercessão. Dois cometeram um grave pecado: Pedro e Judas. Pedro negou a Cristo. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. E Pedro negou a Cristo diante dos homens. Antes de Pedro pecar, disse Jesus: Pedro, Satanás quer peneirar a tua vida, mas eu já roguei por você. Ele não orou por Judas. Porque se Deus não ouve a oração do Filho, ele rejeitou o seu sacrifício. Ele ora, a palavra dele é o seu sangue derramado. O que ele fala é por aquele que ele morreu. Que risco a alma de um homem se encontra quando ela se aparta da graça de Deus em Cristo. Que risco! Ele anda nos escombros, nas ruínas do pacto das obras. E há um edifício bem feito, bem montado, que é o pacto da graça. E nós deveríamos abandonar qualquer possibilidade de salvação à parte da graça de Cristo. Deixa eu encerrar, por favor, com vocês essa noite. Abra sua Bíblia comigo. Gálatas, capítulo 3, por favor. Gálatas, capítulo 3. Verso 10 em diante assim. Verso 10 assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Verso 11: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se não for por Cristo, exatamente assim que você é visto por Deus. Os dois pactos estão aí: as obras e graça. O que unifica os dois pactos não é a graça, porque se a graça unificar os dois pactos, nós teremos uma diminuição do poder da obra de Cristo. O que unifica os dois pactos é a justiça de Deus. O que Deus requer de Adão, Ele requer de nós. A mesma exigência. Só que Ele envia o seu Filho.
para cumprir a lei perfeitamente em nosso lugar. Essa é a nossa plena e única esperança. Vamos orar ao Senhor e depois a palavra aí, se tiver alguma pergunta. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, pela verdade do pacto que o Senhor fez antes da queda e depois da queda, dentro dos teus decretos eternos. Amamos a Cristo porque Ele é a nossa única esperança e queremos obedecer a tua lei e amar a tua lei de todo o nosso coração, como o salmista declarar: o meu prazer está na tua lei, Senhor. Não para a nossa salvação, mas para a nossa santificação. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Alguém escreveu alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta a fazer após a explanação do tema desta noite? Acho que você fez uma boa amizade com o pessoal, então. Tá vendo aqui? Tudo é o começo. Tudo é o começo. Então, irmãos, amanhã nós... Não entenderam nada, entenderam tudo. Entenderam tudo. É Irmãos, amanhã então, às 9 horas, nós continuaremos com a exposição do nosso irmão Reverendo Paulo. Amanhã, de manhã às 9 e à noite a partir das 19 horas. Tá bom? Fiquemos em pé. Oremos ao Senhor. Queremos agradecer aos nossos visitantes, são várias pessoas que estão conosco, nos visitando, que Deus vos abençoe, aos alunos do seminário também, é muito bom tê-los conosco aqui também nesse momento. Oremos, irmãos. Pai, graças te damos, porque através de Cristo, tudo aquilo que o Senhor determina pela tua lei que cumpramos, em Cristo temos pleno acesso a ti, porque Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso representante no pacto, Ele cumpriu cabalmente a tua lei e podemos, através de sua obra na cruz do Calvário e durante toda a sua vida, podemos ter certeza, Pai, da vida eterna, porque aquele que fez a promessa é fiel. Nós clamamos, Senhor, que este entendimento a respeito do pacto gere em nós um sentimento de profundo respeito para contigo, no reconhecimento da tua santidade e da tua justiça, e que possamos ainda mais, a partir de amanhã, estarmos aqui para ouvirmos um pouco mais sobre a tua palavra, para compreendermos de uma maneira mais detalhada a respeito de como este pacto, esta aliança, se cumpriu na nossa vida através de Cristo e como podemos responder positivamente através de uma vida de consagração a ti, Senhor. Traga-nos amanhã para louvarmos o teu nome, para aprendermos mais da tua palavra e continue falando ao nosso coração e iluminando os olhos da nossa alma para o entendimento da tua palavra. É o que nós te pedimos, para o nosso bem e acima de tudo para a tua glória, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, que Deus nos abençoe.